Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar nessa quarta aula sobre o tempo do verbo, tá? Se o verbo ele está empregado no presente, no passado ou no futuro, tá? Na quarta, quinta e sexta aula basicamente vai girar em torno disso daí, tá bom? Vamos lá então. Atividade 1. Leia o texto abaixo, vocês deverão fazer uma leitura silenciosa e uma leitura em voz alta, tá? Silenciosa, vocês vão começar a compreender o texto, vão se familiarizar com ele, e aí em voz alta para que vocês compreendam melhor, tá bom? Combinado? Para conseguir realizar com mais facilidade as atividades a seguir, esse é o objetivo das leituras, tá? Então vamos lá. Ao passar pelo bananal, o leão encontrou um macaco saboreando uma deliciosa banana e perguntou: Ei, você aí, macaco, quem é o rei dos animais? O macaco, surpreso com a pergunta, deu um salto de pavor e foi parar no mais alto galho da mais alta árvore da floresta e de lá respondeu: Claro que é você, leão, claro que é você. Satisfeito, o leão continuou a caminhar e, ao encontrar o papagaio, perguntou: Currupaco, papagaio, quem é o senhor da floresta? Não é o leão? Como os papagaios tinham a mania de repetir tudo o que era falado, o papagaio repetiu: Currupaco, não é o leão? O que vocês vão ter que fazer na próxima atividade? Circule no trecho do texto acima as palavras indicadas abaixo. Então, vocês vão encontrar essas palavras aqui, olha, dentro desse texto, tá? Então, qual que é a atividade que vocês têm que fazer? Circular. Então, já passa um grifo nessa palavra aí, circulem, e grifa também trecho do texto acima. Por que eu tenho que fazer isso, professora Eliane? Porque fazendo assim, fica mais fácil de entender o que eu tenho que fazer exatamente nessa atividade e eu não vou me esquecer, porque quando eu bater o olho, como eu já grifei, eu vou entender melhor, tá bom? Combinado? Então, vocês vão ter que grifar as seguintes palavras. Na primeira linha, encontrou. Na segunda linha, perguntou. Na quarta linha, deu. Na quinta linha, respondeu. Na oitava linha, perguntou. Na 11ª linha, repetiu. São essas as palavras. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês enumerarem as linhas do texto, vai ficar bem mais fácil para resolver esse exercício, tá bom? Não se esqueçam disso. Na questão seguinte, vocês deverão fazer isso daqui. As palavras em destaque indicam o momento em que as ações da história ocorreram. Então, grifa aí, palavras em destaque, ok? Ou seja, indicam o tempo, grifa também aí, indica o tempo, usado na escrita do texto narrativo, ou seja, na história que vocês leram, tá? Eu pedi para vocês grifarem essas palavras que também tem como objetivo facilitar o entendimento da atividade, tá? O que vocês vão ter que fazer agora? Marque um X na alternativa que indica o tempo dos verbos ou ações destacadas. Sabe aqueles verbos ali que vocês grifaram dentro do texto? Agora vocês vão ter que me dizer em qual tempo que eles foram empregados nesse texto, foram usados nesse texto. Foi no passado, no presente ou no futuro? No passado, indica as ações que já aconteceram. No presente, indica as ações que estão ocorrendo exatamente neste momento. E o futuro é algo que ainda vai acontecer. Então, esses verbos usados ali, qual é o tempo que ele foi empregado? Qual o tempo que ele foi usado? Tá bom? Marquem X, só uma das alternativas é a correta, tá? E aí, agora, vocês vão fazer o seguinte. Releia o trecho em estudo e complete as ações dos verbos realizados pelos personagens, indicando o tempo passado. Então, volta lá no texto e retire essas ações dos personagens que indica que está no passado, ok? Lembra no passado o que é algo que já aconteceu.
Então, você vai pegar 2 ações do macaco, uma do papagaio e 2 ações do leão, combinado? Na sequência, tem a verificação da aprendizagem, que como sempre eu conto com o apoio dos pais para não ajudá-los. E se algum pai insistir em ajudar, vocês vão pedir para os pais não ajudarem, porque essa atividade é de verificação para ver o que vocês realmente conseguiram aprender, combinado? Então vamos lá, na quinta aula agora. Todo texto narrativo é escrito em um tempo que pode ser o presente, o passado ou o futuro, aquilo que eu já havia comentado com vocês, tá bom? Ao produzir um texto, é preciso definir em qual tempo a história está sendo escrita. Quando eu vou pensar numa produção de texto, pessoal, eu penso na história, não é assim que acontece? Quando eu penso nessa história, eu tenho que pensar em que tempo, em que momento que ela está acontecendo. Será que é no presente? Será que é no passado? Será que é no futuro? E aí o meu texto vai se desenvolver todo em cima desse tempo verbal. Eu não posso ficar indo e voltando, senão eu não consigo definir um tempo em que a história está acontecendo. A não ser que haja o personagem esteja pensando ou esteja realmente contando algo que aconteceu num tempo que não o texto está sendo desenvolvido, tá? Que isso seja bem claro, tá bom? Mas eu preciso definir o tempo que a história toda vai se desenvolver, se desenrolar, eu falo, tá? E aí tá aqui assim agora da primeira atividade. Construa frases empregando os verbos, ou seja, as ações no tempo passado, utilizando informações do texto. Então, eu já dei aqui algumas informações para vocês, tá? O leão, uma frase no tempo passado, ou seja, que ele perguntou algo. O leão, onde ele encontrou, ok? O macaco deu alguma coisa, tudo dentro com as ideias do texto, vocês vão construir essas frases. O macaco respondeu e o papagaio repetiu, ok? Acho que aí tudo ok, bem tranquilinho, acredito que vocês não terão dificuldades, até porque já tem um modelo ali, né? Agora, essas mesmas frases que vocês desenvolveram, vocês vão reescrevê-la, ó. Escreva as frases produzidas no exercício anterior, agora no presente. Então, vocês vão pegar as frases da atividade anterior e vão transformar ela, vão trazer ela para o presente, tá? A situação vai acontecer no tempo presente, no agora. Combinado? Depois, vocês têm mais uma atividade aqui. Escreva as mesmas frases indicando o tempo futuro, ou seja, algo que ainda irá acontecer, tá bem? Então, vocês perceberam que as frases elas estão no passado, no presente e no futuro. O emprego dos verbos estão nesses 3 tempos verbais que nós chamamos, tá bom? A verificação, aquilo que eu sempre digo, vou repetir todas as aulas, não vou me cansar. Vou contar com a colaboração dos pais, eles não vão ajudar e vocês também não vão aceitar ajuda, combinado? Porque a atividade é de vocês, tá? Na sexta aula tem aqui reprodução da fábula O Rei dos Animais. Então, releia a história com atenção e risca esse sozinho aí para mim e preste muita atenção nos principais que a compõem, tá? Faltou um quezinho aí, tá bom? Agora que vem a parte mais interessante dessa atividade. Essa atividade, como vocês podem ver, tem um lado, a parte do texto, que ele vai estar todo embaralhado. E tem ali do ladinho aqui, ó, vou trazer a minha imagem aqui, ó, para vocês verem bem aqui onde eu estou circulando, correndo aqui, olha. Tem um espaço em branco, não é verdade? Naquele espaço em branco, vocês vão ter que enumerar a sequência do texto, ok? Então, já vou dar uma dica. O texto começa com um título. Eu dei um título, meu texto já começou ali.
Então, fiquem atentos a isso. Então, onde tem o título, vai ser o número 1, ok? E aí, vocês vão ter que ir lendo toda a história para dar a sequência. Eu não vou sair colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nesse espaço aqui não, tá, gente? É de acordo com a sequência do texto. Então, você coloca o número 1, procura a sequência do texto, que vai no número 2. Então, assim, um vai respondendo o outro, o anterior, o que já passou, vai sendo uma sequência, um caminho. Estou seguindo o meu caminho. De olho nisso daí, tá bom? Fiz essa parte, enumerei todas as partes aqui do texto, tá? Todas essas tirinhas, eu vou chamar de pedaços do texto, porque ele foi dividido em pedacinhos, tá? Eu enumerei todos esses pedacinhos dessas fichinhas. Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a leitura das fichas na ordem enumerada e vão ver se a sua sequência ficou legal. Se tiver alguma coisa meio confusa, provavelmente você enumerou numa sequência que não seja correta. Então, volta lá e verifica se precisa fazer alguma mudança, tá? E aí, tá aqui, reescreva de acordo com a ordem cronológica. Grifa aí ordem cronológica. O que é isso, professora? A ordem cronológica. É a ordem da sequência em que os fatos ocorreram, tá bom? Ela tem sequência, vai de 0 a 8, né? Então, ela tem uma ordem cronológica, uma sequência, tá bom? Feito isso, vocês vão agora reescrever essa história, tá bom? Vocês vão reescrever a história, colocando letra maiúscula onde tem que ter letra maiúscula, parágrafo, pontuações. Aqui, pessoal, é só a reescrita, tá? Não tem muito que ficar pensando, não, porque você já pensou bastante lá atrás. Agora, sabe o que vocês vão ter que pensar? Em não escrever errado, tá? Porque é basicamente uma cópia. Só que agora seu texto vai ficar numa sequência, assim, bem correta. Então, não dá para ter erro de ortografia, de palavras erradas, não dá para ter erro de pontuação, não tem como, ok? Porque vocês já criaram uma sequência, então é só organizá-la aqui, combinado? Aí tem todo esse espaço, tem aquela verificação da aprendizagem que está relacionada ao texto, então depois você volta a ler o texto para você conseguir responder aqui. Eu e os seus pais não vamos ler para vocês, porque a responsabilidade é de vocês agora mostrarem para mim o que vocês entenderam do texto. Para mim e para a professora Sueli, combinado? Caprichem, façam com muita atenção, ok? É muito importante. Se tiverem alguma dúvida, não entenderam os tempos do verbo ou não entendeu alguma atividade que é para ser realizada, pode perguntar para nós, professoras, que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, combinado? É isso que temos para hoje, dessa aula, ó. Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Nos vemos na aula no Meet ou vocês me veem aqui.